Agora, esse livro, ele foi dedicado a Alexsandro Bosco Prado. O primeiro livro eu dediquei, a primeira edição eu dediquei à família de primeiro-tenente aviador Prado, a quem conheci durante uma confraternização no primeiro do quarto grupo de aviação, vindo a falecer dias depois no voo de treinamento. Aí eu escrevi aqui: a morte não é necessariamente uma perda. Perda é viver sem que alguém se lembre de nós. Morte não viver dignamente. Aqui. Eu conheci o Prado, muito calado, muito na dele, muito tranquilo, mas gostava bem de viver a vida. Só não era muito chegado assim a badalação. E eu o conheci quando eu estava lá no Bar dos Pilotos, numa confraternização, e foi um amigo meu que me apresentou a um amigo que conhecia ele, e de repente a gente estava tudo ali conversando sobre o dia a dia dos pilotos. Falei para eles que estava escrevendo o livro e tudo, e ele logo se interessou. E ele foi me falando, o primeiro grupo de aviação. E ele era calado, mas quando se tratava de assunto de caça, era a vida dele. E aí os outros que andavam comigo não me explicaram tão bem como funcionava o primeiro do quarto grupo de aviação, como ele me explicou. E tudo que ele dizia, ele acrescentava: ponha isso no livro, ponha isso no livro, ponha isso no livro. E aí que eu fui memorizando. Chegava de noite lá no Cassino dos Oficiais. Geralmente eu pegava a época em que os oficiais não enchiam tanto lá o cassino, e o coronel lá, o comandante, era meu amigo, e ele deixava eu ficar lá. O comandante, na época, era o coronel Vieira. E aí que eu pegava e me lembrava de tudo que ele me dizia. Ponha isso no livro, ponha isso no livro. E eu ia anotando, ia anotando, ia anotando. De fé, terminei de escrever o capítulo que fala sobre o Bar dos Pilotos. E aí, que quando eu cheguei em casa, em Aracati, isso foi, se não me engano, foi em junho, foi em julho, não me lembro bem. Quando eu cheguei aqui em Aracati, a gente morava numa outra casa, eu fazia faculdade ainda. Quando eu comecei a transcrever, passar limpo, eu tinha uma televisãozinha e eu gostava muito de escrever ouvindo televisão. Quando eu estava escrevendo, passando a limpo, aí dá a notícia do falecimento dele. Nesse dia eu nem para a faculdade fui. Não aguentei, não suportei aquilo. Então quer dizer, eu fiquei pensando assim: meu Deus, então quer dizer que esse homem estava só esperando me conhecer para poder me ajudar nesse livro? Eu não sei porquê, eu não tenho ideia. Eu escrevi sobre. Eu pelejei, passei 7 anos tentando uma chance para continuar escrevendo e escrever sobre a base aérea de Natal. Escrevi uma coleção de 7 livros, 8 agora com o Pintando Quadros, que foi uma reunião de todos os 7. Mas eu não tenho tanto apego, tanto carinho, o meu xodó não é tão grande com relação à base aérea de Natal, como é a minha relação com a base aérea de Fortaleza. Tanto que esse livro aqui, que foi dedicado... Aí depois eu coloquei a fotinha dele, eu conheci a mãe dele. A mãe dele me encontrou nas redes sociais e me mandou uma foto dele. E aí eu acrescentei ao livro e coloquei dedicado em memória.
em memória de Alexandro Bosco Prado. A gente não chegou a ter essa amizade. Puxa, que amizade. A gente só se encontrou uma vez no Bar dos Pilotos e essa uma vez valeu o livro quase todo. Foi só isso. E aí que agora esse livro já foi lançado nos Estados Unidos. States. Já falo sobre ele.